Vamos compreender a formação da estratégia. Porque por mais de 2 milênios, talvez até 3, se nós considerarmos a história de Odisseu, da mitologia grega, a estratégia ela vem sendo compreendida de uma forma um pouco diferente a cada uma desses períodos, a cada uma dessas fases. E o entendimento de uma fase, ele influencia para melhor ou para pior a fase seguinte. Então precisamos conhecer a evolução para entender o que há de sabedoria e o que há de armadilha que nós herdamos nos dias de hoje. E é esse conhecimento mais aprofundado do que os conhecimentos que vemos por aí é que nos tornará mais habilitados a transformar o presente no nosso melhor futuro. Nós veremos 5 grandes fases. Eu tenho certeza que você vai gostar mesmo da 5ª fase, mas é preciso passar por todas para ter uma compreensão verdadeira. E todas as fases são muito interessantes. Vamos começar com a fase que chamam de intuição e estratagemas. Ela começa lá nos gregos antigos e vai até Napoleão. Os primeiros ensinamentos eles vêm da mitologia grega, especialmente da obra Ilíada de Homero, que conta a história da Guerra de Troia. E o principal estrategista da Guerra de Troia, sem dúvida, foi Odisseu. E eu destaco os seguintes aspectos estratégicos. Comprometimento com objetivos de longo prazo. Cerca de 10 anos que os gregos ficaram ali no cerco a Troia, até finalmente atingir o seu propósito final. Odisseu usou a criatividade e a imaginação para criar um estratagema, que virou símbolo para o estrategista, o cavalo de Troia. Para isso, ele teve que inovar. Ele não apenas melhorou o que estava sendo feito, nem copiou a concorrência. Busca de caminhos indiretos e de menor resistência, como a água. Odisseu não propôs quebrar a muralha com força bruta. E esforçar-se para antecipar relações de causa e efeito e tentar antecipar os acontecimentos para poder planejar as suas ações. Como, por exemplo, como induzir os troianos a colocar aquele cavalo para dentro das muralhas. Tem um vídeo no nosso canal que conta em detalhes essa história do cavalo de Troia e por que ele funcionou. Também da fase intuição e estratagemas, temos Sun Tzu. O famoso livro A Arte da Guerra tem 13 capítulos riquíssimos de ensinamentos. Dentro do tempo e do objetivo dessa aula eu destaco esforço para conhecer o ambiente e o adversário, imaginação para criar estratagemas, planos flexíveis e criatividade e inovação para surpreender o inimigo. Ou seja, ele não aconselha repetir nem copiar. Outro expoente dessa fase intuição e estratagemas foi Tucídides, um estratego grego. Os estrategos eram generais experientes que compunham um conselho de guerra para poder analisar e opinar sobre as manobras militares do ponto de vista estratégico. Tucídides ele participou e escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre Esparta e Atenas. Tucídides ensina muito sobre a problemática das alianças, ensinamentos úteis até hoje. Alguns já devem ter ouvido falar da armadilha de Tucídides, particularmente quando a gente fala das relações dos Estados Unidos e China, mas isso é tema para outra hora. Vale lembrar 4 lições de Tucídides: os limites impostos pelo contexto, o impacto do inesperado, a necessidade de criatividade para conectar o presente e o futuro desejado e o uso da linguagem para liderar. Então, dessa fase intuição e estratagemas, podemos afirmar que o pensamento estratégico, dentre outros aspectos, se caracterizava pela criatividade, imaginação, inovação e convivência com o inesperado, ou seja, a imprevisibilidade era um fator plenamente aceito. Depois de séculos com essa abordagem, chegamos ao que eu chamo de leis universais. Esse período ele se formou com Napoleão, porque havia novas perspectivas do contexto mundial. Napoleão foi um gênio em saber aproveitar as mudanças políticos, sociais, econômicas e tecnológicas causadas por 2 grandes eventos: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Os desdobramentos da Revolução Francesa lhe deram o acúmulo do poder político e do poder militar. Ele tinha em suas mãos os 2 poderes acumulados, além da formação de um grande exército nacional. Já a Revolução Industrial lhe deu a possibilidade de empregar tropas a grandes distâncias, pois ele passou a ter à sua disposição novas formas de comunicação, de transporte e novos armamentos. A história e os detalhes da estratégia de Napoleão são interessantíssimos, mas aqui, para essa aula, o que temos que destacar é que o seu sucesso teve consequências para o pensamento estratégico, consequências boas e também ruins. Veja, os que estudaram o seu sucesso em um ambiente muito mais complexo do que até então se vivia,
eles passaram a acreditar em máximas, fórmulas, leis imutáveis para o sucesso. Temos aí o Barão de Jomini, que escreveu o livro A Arte da Guerra, mesmo nome dado ao livro de Sun Tzu, é o mesmo nome. Mas Jomini foi um general de Napoleão e estudou Napoleão e escreveu muito sobre qual teria sido o pensamento estratégico de Napoleão, porque Napoleão não escreveu nada sobre isso. E ele passou a divulgar esses conhecimentos. E esses conhecimentos que Jomini consolidou, eles tiveram um impacto profundo na Europa e principalmente nos Estados Unidos, um impacto profundo no pensamento militar da Europa e na formação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Até hoje Jomini é estudado. E não quer dizer que esses princípios universais eles eram pouco inteligentes, muito pelo contrário. Aplicar sua força no ponto fraco do inimigo faz todo sentido. Vale a pena sim estudar Jomini. O problema é que se passava a ilusão de que esses princípios, se eles fossem seguidos, a vitória era praticamente garantida. E aí o planejamento detalhado passou a ter prioridade entre os militares. Temos ainda que falar de outro estudioso de Napoleão, Clausewitz. Ele já percebia os problemas de planejamentos rígidos e ensinava o conceito de fricção. A infelicidade é que Clausewitz ficou conhecido bem depois de Jomini. Esse conceito explica a diferença entre a guerra ideal, como deveria ser o planejamento e como é na realidade. Esse conceito de fricção é importantíssimo para quem quer ter um pensamento estratégico minimamente sofisticado. Veja essa passagem do livro Da Guerra, sobre o conceito de fricção. Tudo é muito simples na guerra, mas a coisa mais simples é difícil. As dificuldades acumulam-se e terminam produzindo um tipo de fricção que é inconcebível, a menos que a pessoa tenha passado por uma experiência de guerra. Inúmeros incidentes de pequena importância, do tipo que você nunca pode realmente prever, combinam-se para reduzir o nível geral de desempenho, de modo que ficamos sempre aquém da meta desejada. Esse conceito fundamental de Clausewitz ainda não tinha sido bem compreendido. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos que lembrar do Plano Schifflin, que era o plano alemão para acabar rapidamente com a Primeira Guerra Mundial. O que eles deveriam fazer no norte, no leste, qual tropa francesa eles deveriam derrotar rapidamente, tudo muito, muito bem planejado em detalhes. E eles seguiram as orientações desses princípios universais e, consequentemente, eles tinham a crença de que o planejamento detalhado funcionava. Afinal de contas, se existem princípios universais e eu sigo esses princípios, eu posso planejar para atingi-los. Nada disso funcionou. Essa catástrofe da Primeira Guerra Mundial, ao menos, ela acendeu uma luz de alerta para os estrategistas militares. Primeiramente na União Soviética, onde se desenvolveram os revolucionários e interessantíssimos conceitos da arte operacional, estudados e empregados até hoje. Além disso, o coronel britânico Liddell-Hart desenvolveu o conceito de abordagem indireta. Liddell-Hart ele sofreu muito na Primeira Guerra Mundial. Ele ficou muito chocado com aquela carnificina das guerras de trincheira, daqueles ataques diretos. Por isso que ele procurou uma forma de transformar a guerra numa coisa menos brutal. Esse conhecimento sobre a arte operacional e detalhes da abordagem direta foge um pouco ao escopo dessa aula, mas só pela palavra arte operacional, nós notamos que os planejamentos puramente analíticos perderam um pouco do protagonismo, ao menos nos meios militares. Guarde isso, já veremos o que aconteceu na estratégia empresarial. Na fase pós-Napoleão, a das leis universais, o pensamento estratégico, dentre outros aspectos, ele priorizava seguir princípios universais, não confundir com os atuais princípios de guerra. Esses são úteis porque eles corrigiram os erros do passado e podem sim ser utilizados na guerra e também nos negócios. Tem inclusive um vídeo no canal que fala sobre os princípios de guerra aplicados aos negócios. Voltando aí nessa fase de leis universais, havia uma prioridade aos ataques diretos e planejamentos pouco flexíveis. Se há fórmulas, basta segui-las à risca. A terceira fase eu chamo de racionalidade radical. Desde o iluminismo no século XVIII, os humanos passaram a ter uma crença quase que inabalável no poder de sua própria racionalidade. No campo dos negócios, a racionalidade foi mesmo radical. Escolas como a Harvard Business School, nos seus primórdios, elas adotaram pensamentos como os de Frederick Taylor, que pregava o gerenciamento científico, a separação de quem era planejador e de quem era executor. O planejador ele precisava pensar, o executor não importava. E, infelizmente, essas ideias de Taylor elas tiveram uma influência muito grande nos anos seguintes, em quem trabalhava com estratégia, principalmente estratégia empresarial.
E toda essa idolatria pelos preceitos quantitativos, pela capacidade racional do ser humano, ela vinha do pressuposto, da premissa de que modelos matemáticos, fórmulas, equações, poderiam explicar sistemas altamente complexos de uma forma simplificada. Esses modelos eles usariam apenas os fatores realmente importantes. A teoria dos jogos, popularizada no livro dos cientistas von Neumann e Morgenstern, por sinal cientistas fenomenais, teve grande influência nesse pensamento. E para reforçar, após a Segunda Guerra Mundial, os matemáticos passaram a contar com os computadores. E essa ilusão de previsibilidade só cresceu. Junte-se a isso o esforço da Ford Foundation e da Rand Corporation. A Rand Corporation é um think tank que, na sua origem, ele era totalmente ligado à Força Aérea dos Estados Unidos para fazer estudos estratégicos. Esses think tanks, eles apoiavam a criação de novos cursos de MBA. Veja a conexão. Think tanks que tinham que valorizavam o pensamento quantitativo, o pensamento matemático, eles apoiavam a formação de cursos de MBA e, consequentemente, pesquisadores desse campo, onde muitos se enxergavam como donos de uma forma de pensar que iria substituir, aí, entre aspas, as ultrapassadas intuição e experiência. Veja como a crença na racionalidade ela tomou conta do pensamento humano. Substituir intuição e experiência, deixaram de ter valor. Em 2 décadas, após a Segunda Guerra Mundial, o número de escolas de negócios nos Estados Unidos triplicou. E nos anos 80, para você ter uma ideia, 20% dos cursos de mestrado em MBA, todos os mestrados, de astronomia a medicina, 20% eles seguiam essa lógica racionalista, que se disseminou a partir dos MBA para todas as organizações. Nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, os estudos acadêmicos sobre estratégia empresarial se fortaleceram, e muito inspirados nos sucessos da General Motors, porque a GM realmente ela bateu a Ford no final da primeira metade do século XX. E esse sucesso da GM foi liderado por Alfred Sloan, o seu CEO. O influente acadêmico Alfred Chandler foi o assistente de pesquisa de Sloan para escrever o livro Meus Anos com a GM. E esse livro teve um impacto gigantesco no mundo empresarial após a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Peter Drucker, outro famoso acadêmico, ele, por exemplo, escreveu o impactante livro O Conceito de Corporação, com base nos seus estudos da General Motors, onde Sloan, o CEO da GM, ele abriu todas as portas para a sua pesquisa. Ou seja, esse conhecimento que nós temos aí, desses pioneiros acadêmicos na área da estratégia empresarial, eles têm as suas raízes lá na General Motors. Podemos citar ainda outros acadêmicos influentes, como Igor Ansoff, autor do livro Estratégia Corporativa, e Kenneth Andrews, autor do O Conceito de Estratégia Corporativa, como 2 grandes expoentes dessa época, após a Segunda Guerra Mundial, e que, consequentemente, tiveram um impacto muito grande no pensamento estratégico. Igor Ansoff, por exemplo, ele via a estratégia como algo totalmente analítico e sistematizável, ou seja, poderia ser tudo colocado em fluxogramas. Todos os fatores importantes poderiam ser levantados quantitativamente, ou seja, numericamente, e tudo poderia ser reduzido a gráficos e esquemas. Essa mentalidade induziu o surgimento de departamentos burocráticos, departamentos de planejamento estratégico. Um exemplo paradigmático dessa época foi Robert Namara. Ele tinha sido executivo da Ford e depois foi secretário de defesa dos presidentes americanos Kennedy e Lyndon Johnson. E o seu pensamento quantitativo, onde ele tinha uma equipe de jovens matemáticos, ele conduziu a Guerra do Vietnã de uma forma muito radical em termos de uso da razão. Tudo era contado, a quantidade das coisas era o indicador principal. Por exemplo, o sucesso de fases da guerra era medido através do número de mortos. Se houvesse mais mortos do lado vietnamita, sucesso da missão, mais mortos do lado do americano, menos sucesso. E cadê a visão holística de tudo isso? Nos anos 80, a racionalidade e a teoria dos jogos ainda predominavam. Afinal de contas, a influência das décadas anteriores e as pessoas que foram formadas nos MBAs e foram para as organizações, tudo isso teve consequência. Mas a realidade, ela passou a ser vista de forma de... A realidade passou a se impor nesse tipo de pensamento. E ela também passou a ser mostrada em trabalhos mais sérios. O influente livro Information Rules, de Carl Shapiro e Hal Varian, ele alerta que a teoria dos jogos não se adequa à realidade, mas ainda diante da economia digital.
A economia digital ela tem características muito diferentes da economia da era industrial, aquela que Michael Porter baseou seus estudos. Mas o que importa aqui é o seguinte, que na verdade, nesse livro, Information Rules, os autores eles argumentam que a teoria dos jogos poderia ter sim aplicações em questões pontuais. Guarde isso, a racionalidade para questões específicas, não para o todo. Essa fase da racionalidade radical, apesar de já ter sido superada, inclusive cientificamente, pela teoria da racionalidade limitada, nós veremos a seguir, essa racionalidade radical ainda tem grande influência nos meios acadêmicos e em grandes organizações. Vale destacar algumas de suas principais características: dados quantitativos, análises racionais, crença na previsibilidade, consequentemente, planejamento de longo prazo, já que eu posso prever o futuro, e menosprezo da experiência e da intuição. A quarta fase eu chamo de falsos dilemas, muito influenciada pela fase anterior, a racionalidade radical. Mas nessa fase de falsos dilemas, ela traz propostas e dicotomias que são muito mais para o lado irracional, irracional no mau sentido mesmo. Um lado dessa história, dessas dicotomias, vem do contexto de forte competição, especialmente com os japoneses. Veja as capas da época. Como lidar com a invasão dos negócios japoneses? A mente do estrategista, a arte dos negócios japoneses. E como o Japão faz isso? O competidor mais duro do mundo. Quem começou a tentar lidar com isso foram as consultorias, não a academia. Podemos destacar a BCG, de Bruce Hanson, que a princípio focava na questão da redução de custos para superar a competição. É da BCG a famosa matriz que compara um produto com o crescimento do mercado e sua participação nesse mercado. A matriz BCG é uma simplificação poderosa da realidade. E ela simplifica até demais, pode colocar o estrategista que não conhece a fundo a sua formação em situação perigosa. Mas talvez o mais conhecido personagem dessa história de competição na estratégia empresarial tenha sido Michael Porter. Em um artigo na Harvard Business Review, que vou usar aqui a palavra viralizou, ele analisa por que algumas indústrias eram mais lucrativas do que outras. E aí ele chega à conclusão que existiam barreiras para as pessoas entrarem nessas indústrias. Quanto maiores as barreiras, mais difícil uma pessoa entrar ali para participar do jogo. Então quem estava ali dentro daquela indústria que tinha barreiras altas estava protegido. E ele se consolidou como expert em estratégias competitivas. E na verdade, em vez ele como acadêmico, em vez de propor como abaixar essas barreiras e aumentar a competição, não, ele se especializou em ser consultor para assessorar a levantar as barreiras da indústria. E nesse contexto, Porter criou uma ferramenta para analisar a situação de cada indústria. Essa ferramenta ficou extremamente popular e é conhecida como 5 forças. Quais seriam essas 5 forças? Primeiro, analise-se a rivalidade entre os concorrentes que já estão ali dentro daquela indústria. E as outras forças, elas são analisadas como? Verificando a ameaça de novos entrantes, um novo player, uma nova empresa que pode entrar ali para aumentar aquele número de concorrentes. Tem que se analisar o poder de barganha dos fornecedores para aquela indústria, também a ameaça de produtos ou serviços que vão substituir aquilo que é produzido ali, e também o poder de barganha dos compradores. Essa ferramenta ela foi criada dentro das ideias das décadas de 60 e 70, onde o conceito de indústria isolada era muito forte. Hoje em dia, esse conceito se perdeu. O que se analisa agora são ecossistemas. E se o estrategista não tiver o conhecimento da essência da formação dessa ferramenta, por que ela foi criada, porque os detalhes da ferramenta são fáceis, você aprende isso aí rapidamente em qualquer cursinho de 10 minutos, dá para aprender a usar a força as 5 forças de Porter. Mas a essência dela, ela é fundamental, porque ela muitas vezes ela não vai ser a ferramenta adequada para o contexto que eu estou vivendo. Então usar essa ferramenta aí sem um conhecimento mais profundo pode ser contraproducente. E ele também propôs as estratégias genéricas, liderança por custo, diferenciação ou foco. Ou seja, uma visão analítica dentro do paradigma racionalista da época, com uma série de caixinhas, onde você teria que encaixar a sua criatividade, imaginação e inovação. Muitos cursos de estratégia ainda ensinam isso. E dentro dessa fase falsos dilemas, vimos um lado, o foco da competição e análises limitadas. O outro lado dessa polarização foi uma reação contra a abordagem analítica e quantitativa. Para arranjar uma maneira de evitar a competição, surgiu a estratégia do Oceano Azul.
e até livros pregando uma estratégia sem nenhum tipo de design, de projeto ou intenção prévia. No livro Estratégia Sem Design, uma estratégia racional e deliberada, direcionada para um objetivo específico, seria inocente, pois as forças externas e outros atores impediriam o seu sucesso. O que essa ideia diz é que não adianta ter um objetivo. Então, na verdade, não adianta nem ter uma estratégia, porque a estratégia ela pressupõe alcançar um objetivo. Elon Musk, que vem dizendo o que quer e depois alcançando seus objetivos, se tivesse seguido esses conselhos, teria desistido antes de começar. Imaginem, as poderosas forças dos setores automobilísticos e espacial esmagariam qualquer pessoa que estivesse seguindo ali a estratégia sem design. Talvez a mais importante abordagem para contrapor a filosofia quantitativa e racionalista ao extremo foi a abordagem 7S, com foco nas interações e sintonia das diversas partes de uma organização. Os criadores da 7S se inspiraram nos sérios trabalhos de Herbert Simon, Nobel de Economia em 1978, que se contrapunha às ideias da racionalidade pura. A visão mais holística da estratégia veio em boa hora, mas o livro que disseminou o 7S, que o livro chama-se Em Busca da Excelência, e vendeu muito, ele foi para um lado mais social do que empresarial, passando a ideia de que as organizações deveriam ser uma espécie de paraíso para todos, reduzindo o papel de uma liderança responsável, e que o 7S era uma espécie de solução mágica. Ora, sem uma liderança, fica difícil definir um objetivo, mas ainda atingi-lo. Nada dessas dicotomias funcionou. A estratégia virara uma verdadeira selva. Henry Mitzberg, renomado e influente pesquisador na área de estratégia, ele escreveu o livro Safari de Estratégia, onde ele aponta as 10 escolas até aquele momento que existiam com relação à formação da estratégia. É difícil até saber qual escola seguir. Na luta contra os falsos dilemas, Mitzberg trouxe um interessante conceito da estratégia emergente, que, em poucas palavras, é aquela que surge após a estratégia inicialmente intencionada. E essa estratégia inicialmente intencionada, ela começa a ser executada, e aí o que nós podemos notar nesse gráfico aí, a parte de cima, essa estratégia intencionada, uma parte dela vira a estratégia deliberada, que realmente vai ser executada, aquilo que foi pensado está realmente sendo possível de ser executado, e a parte de baixo em vermelho é a estratégia não realizada, é aquilo que foi planejado e se mostrou inviável. Mas no decorrer do caminho, algumas coisas que não foram intencionadas vão surgindo, novas ameaças, novas oportunidades, e aí criam-se as estratégias emergentes. E a junção da estratégia deliberada que foi planejada, uma parte da que foi planejada, uma parte, junto com a estratégia emergente, ela vai dar a estratégia realizada, ou seja, aquilo que é efetivamente realizado é composto de uma parte que foi pensada e uma parte que surgiu depois. O pensamento veio depois das oportunidades que surgiram. Essa fase que chamei de falsos dilemas era marcada por dicotomias, competição, receitas prontas, fórmulas e estratégias como as que Porter propunha, e análises ou racionais ou holísticas. Chegamos, enfim, à quinta fase, a fase atual, que eu chamo de integrativa. À primeira vista pode parecer uma outra dicotomia, mas ela conjuga os dois lados da mesma moeda, no caso, os dois lados de como pensar a estratégia. O ser humano não toma suas decisões baseadas apenas em aspectos racionais, aspectos objetivos, quantitativos, numéricos. Sabemos agora que as premissas da racionalidade elas eram irreais, não dá para mapear tudo em modelos matemáticos. Apesar de os defensores dos modelos racionais saberem, evidentemente, que os humanos não são assim 100% racionais, os seus modelos precisavam simplificar, deixando de fora de difíceis, mas fundamentais aspectos emocionais. Hoje esses erros são facilmente percebidos, mas antigamente não era assim. A academia, corporações e organizações governamentais acreditavam que as estratégias deveriam ser planejadas. Isso influenciou e ainda nos influencia. Era o pensamento dominante. E como mudou? Resumidamente, a partir do pioneirismo de cientistas que estudaram decisões e comportamentos humanos, como Herbert Simon, Nobel de Economia em 1978, e pesquisas que introduziram insights da psicologia na economia, notadamente Amos Tversky e Daniel Kahneman, sendo que Kahneman foi prêmio Nobel de Economia em 2002.
Então, a ideia de que o ser humano deveria ser racional, completamente racional, ela foi dando lugar à teoria da racionalidade limitada, abrindo um novo campo científico da economia comportamental. A racionalidade limitada, ela entende que o indivíduo como um indivíduo parcialmente racional e parcialmente não racional, sendo esse não racional uma parte importantíssima da forma como julgamos e decidimos, o que tem tudo a ver com pensar estrategicamente. Isso é vital. Qualquer um que queira influenciar de alguma forma seu futuro precisa conhecer esses mecanismos. Olha que interessante. Nas últimas duas fases, nós tínhamos os racionalismos exacerbados e depois falsos dilemas, que induziam a estratégia apenas para um dos lados do universo. Agora chegamos nessa integração entre racionalidade e não racionalidade. Vamos ver o básico necessário para ter uma noção de como os cientistas agora veem a questão do julgamento de tomada de decisão. Bom, houve nessas pesquisas uma identificação didática de dois processos mentais. Esses dois processos eles são capazes de processar informação e formular decisões. E esses processos foram batizados de Sistema 1 e Sistema 2. O livro Rápido e Devagar, que Daniel Kahneman publicou em 2011, ambos faleceu em 1996. Esse livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele traz em uma linguagem acessível boa parte de décadas de pesquisa. Eu recomendo com total confiança esse livro, muito bom. Para o nosso caso, que temos o propósito de nos desenvolvermos como estrategistas, o valor está em identificar duas formas de formulação de estratégia, que tem fundamentação em pesquisas profundas no campo da psicologia cognitiva. Vamos ver cada um desses dois sistemas. O sistema 1, ele é intuitivo, inconsciente, rápido, automático. Ele trabalha com tarefas complexas. E ele é baseado em aprendizados do passado. As decisões com base no sistema 1 não são necessariamente contrárias à racionalidade e podem sim envolver cálculos e avaliações que envolvem muito aquelas que poderiam ser feitas pelos processos pesados, mais racionais do nosso cérebro, que nós diremos que é o sistema 2. O sistema 1, ele se desenvolveu para que o ser humano resolva as questões automáticas do dia a dia. Eu não tenho que parar para pensar quando que eu vou trocar a marcha do carro, se é que alguém troca a marcha do carro hoje em dia. Eu não tenho que parar para pensar para fazer um cálculo, por exemplo, de 3 mais 3. Isso é feito automaticamente. Fugir de uma situação de perigo. Esses são processos mentais característicos do sistema 1. E são processos que, apesar de rápidos e automáticos, eles são complexos. Por exemplo, dirigir um carro num trânsito complicado é feito pelo sistema 1. E não existe ainda uma forma objetiva e quantitativa de se fazer isso. Uma inteligência artificial, um programa que seja capaz de dirigir um carro em qualquer situação. O meu ponto aqui é o seguinte: o sistema 1 ele é rápido, automático, ele trabalha com uma complexidade de informações muito grande. E o sistema 1, às vezes, ele precisará ser suplementado pelo sistema 2. Os processos do sistema 2, eles são conscientes, eu sei que eu preciso estar ligado naquilo que eu estou fazendo. Eles são explícitos, analíticos, deliberados, no sentido, eu escolho fazer aquilo. São racionais, eles são normalmente sequenciais. E, infelizmente, apesar de todo esse poder, o sistema 2 também é lento. E ele luta com excesso de complexidade. E ele também é um sistema que precisa de muita energia para funcionar. Comparando aqui uma atividade do sistema 1 é resolver a questão, o exemplo que eu dei, 3 mais 3. Para resolver, por exemplo, uma questão do tipo 423 vezes 747, se a pessoa não for um gênio matemático em cálculos, ela vai precisar sentar e fazer aquele cálculo com calma, deliberado, analítico, racional, sequencial, cada parte daquela multiplicação vai ser feita numa etapa. E voltando então ao sistema 1. É importantíssimo a gente saber que a qualidade das decisões do sistema 1 depende da qualidade e relevância das informações que o indivíduo acumulou ao longo do tempo. É a história daquele aprendizado que é passado de pai para filho. Aquelas coisas intuitivas. Quanto mais experiência tem a pessoa, mais chance ela tem de acertar se aquela situação, veja bem, se aquela situação for semelhante às experiências que ela teve. Por exemplo,
Aprendizado e treinamento podem fazer a diferença, como podemos observar em competições esportivas. O atleta que se prepara, que treina, ele tende a ter mais sucesso. E para qualquer situação que seja estressante, um bombeiro que vai enfrentar uma situação de incêndio, se ele estiver bem treinado, ele tende a executar aquela tarefa de forma mais eficiente. Mas aqui há uma armadilha, que ela já foi identificada há muito tempo. Veja esse artigo aí do Kahneman e do Tversky. Julgamento em situações de incerteza, heurísticas e vieses. As decisões instintivas do sistema 1, elas têm características que limitam a sua efetividade. Justamente por se basear em experiências passadas, decisões intuitivas podem carregar fortes vieses. Vieses são tendências que influenciam a forma de eu ver o problema. E elas estão limitadas ao meu conhecimento prévio. E ainda há no sistema 1 o uso de atalhos mentais, as heurísticas, que são avaliações superficiais da situação que são muito úteis no dia a dia e são muito perigosas para casos mais complexos. O sistema 1 tem vários outros problemas, como o enquadramento estreito de curto prazo, crenças infundadas e péssima capacidade de lidar com probabilidade, dentre muitos outros problemas. Ou seja, o sistema 1, esse intuitivo, ele é muito poderoso, mas ele pode levar a graves erros. Maravilha. Temos o sistema 1 e o sistema 2, cada um com suas questões. E como conectamos tudo isso aí à estratégia? Estratégias do sistema 1 são baseadas na habilidade de perceber, de compreender as situações e enxergar possibilidades que mentes menos perspicazes deixariam passar despercebidamente. Essa forma de pensamento estratégico é muito apreciada desde os tempos antigos. É o retrato do que os gregos chamavam de metis, a sabedoria, exemplificada em Odisseu, com a sua capacidade de lidar com ambiguidade e perseguir, mesmo diante dessa ambiguidade, perseguir seu objetivo de longo prazo. Napoleão falava do coup d'œil, como o talento de ser capaz de perceber em um olhar, em um relance, as possibilidades oferecidas no campo de batalha. O que Clausewitz chamava de gênio militar é o coração do sistema 1. Mas como vimos, o sistema 1 tem suas armadilhas, especialmente heurísticas e vieses. E é aí que precisamos do sistema 2. E o sistema 2 ele precisa de esforço. Então, uma maneira de compreender a estratégia é como o sistema 2, lutando com o sistema 1, procurando corrigir preconceitos, sentimentos, estereótipos, mas validando boas ideias, reconhecendo o que é fora do comum naquela situação. Porque o sistema 1 ele trabalha com experiência, aquilo que não está no universo da experiência da pessoa, ele precisa ser buscado com o sistema 2. E o sistema 2 procura levantar novos fatores, novos atores que estão ali naquela situação, novos personagens, o que mudou no ambiente, outras oportunidades, ameaças que não poderiam vir do sistema 1, porque o sistema 1 trabalha com aquilo que a gente já conhece. E qual o sistema mais importante? Os dois são importantíssimos. A questão é por onde você começa. Estratégias do sistema 2 são aquelas predominantes na fase que chamei de racionalidade radical. Não tendem a facilitar a imaginação, a intuição e a criatividade. E um alerta. A capacidade proporcionada pelo sistema 1 pode ser perdida em razão de uma priorização de metodologias formais e a intenção de reduzir a intuição e valorizar a análise. Veja as consequências do excesso de racionalismo, reforçado pela teoria dos jogos, na criação de planejamentos estratégicos formais que acreditam poder prever o futuro. Então, o uso dos dois sistemas em sintonia é a chave para desenvolver melhores estratégias. Vou compartilhar um slide do curso que eu fiz sobre estratégia lá nos Estados Unidos, que trata desse equilíbrio. Uma tradução livre, o que o general Luke falou, é necessário um equilíbrio entre abordagens quantitativa, objetiva, e qualitativa, subjetiva, para avaliações. A avaliação, especialmente quando avaliando o ambiente operacional e a campanha, é difícil e, em muitos casos, subjetiva. Mas mesmo quando as pessoas têm consciência que precisam decidir estrategicamente, quase nunca estão muito entusiasmadas com o esforço mental necessário. Usar o sistema 2 dá trabalho. O que se observa é que as estratégias são normalmente inconsistentes e superficiais, mostrando mudanças de preferência ao longo do caminho, respostas ao que não é vital, confundindo parceiros com competidores e ignorando a necessidade de ao menos tentar entender as possibilidades dos oponentes.
E muitas reações são displicentes, tomadas sem muito uso da razão ou análise de alternativas, com julgamentos rápidos, priorizando a plausibilidade. Plausibilidade é aquilo que parece real, ao invés da realidade mais complexa que tem que ser estudada. As pessoas não são naturalmente estrategistas. Isso requer esforço consciente. Difícil, mas há uma esperança. E Clausewitz, ele entendia que isso, que esse conhecimento, essa capacidade estratégica, ela poderia ser desenvolvida por meio da educação, do conhecimento, do estudo e da experiência, de colocando isso em prática. Então já começamos a perceber que a chave não está em fórmulas prontas ou roteiros de planejamento, mas está no estrategista. Consolidando nossa visão das fases da estratégia, podemos ver, com períodos aí que eu coloquei grosseiramente aproximados esses anos, e certamente já há sobreposições entre as fases, que as fases intermediárias foram curtas comparadas com a primeira. É claro que as características da primeira fase, como criatividade, inovação, imaginação, elas se propagaram ao longo dos anos. A questão é nós entendermos que em cada fase dessa houve características predominantes. E aí nós chegamos aí finalmente na fase integrativa, e eu coloquei a partir de 2010 porque o livro do Daniel Kahneman foi publicado em 2011. Mas, de qualquer forma, Mintzberg, já na década de 80, falava de estratégia deliberada e emergente. Ou seja, há uma sobreposição entre essas fases. Mas o que nós temos que estar atento é que essa fase da racionalidade radical, que pegou ali a década de 40 e foi firme até a década de 60, final da década de 60, ela teve uma influência muito grande na academia, nas organizações, porque a racionalidade radical ela parecia ser a resposta para tudo. A fase integrativa é o resultado da ciência, provando que alguns conhecimentos práticos provenientes da intuição e experiência são valiosíssimos. É o sistema 1. Parece que estamos resgatando o que fases intermediárias deixaram de lado. A intuição e a experiência. E, ao mesmo tempo, estamos incluindo aí nossa capacidade objetiva, nossa capacidade racional.